Meus irmãos, nos últimos domingos nós temos falado até com uma certa frequência que nós estamos vivendo os últimos dias, o fim desta era. Alguns domingos atrás, poucos domingos atrás, eu falei para os irmãos sobre a parábola das 10 virgens e aquela diferença, apesar de todas serem virgens, esperaram o noivo, 5 estavam preparadas, mas 5 não. 5 foram nécias, 5 estavam despreparadas, foram surpreendidas negativamente quando o Senhor chegou, não estavam preparadas para o encontro. Mas, na verdade, a Bíblia cita muitos outros sinais para que nós possamos entender o tempo que estamos vivendo e que, de fato, a volta de Jesus está bem próxima. Então, dentre esses aspectos que a Bíblia cita como sinais evidentes de que Jesus está voltando, que essa sua volta é breve, é próxima, é perto, se encontra o texto que nós vamos ler nessa noite, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, que diz: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Veja o alerta que o Espírito dá. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé e seguirão espíritos enganadores, serão enganados. Portanto, julgando que estarão fazendo certo, estarão no caminho errado. Julgando que estão indo para o céu, estarão caminhando para o inferno. Seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônio. É o que o Espírito nos alerta. É curioso você observar que em todas as cartas pastorais, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, todas as cartas pastorais trazem sérias advertências contra os falsos ensinos e apostasia. Em especial, nessa primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, um obreiro, um pastor, à frente de uma igreja pujante, forte, que crescia, ele começa a sua carta fazendo uma advertência contra os falsos mestres. Depois, no capítulo seguinte, ele começa a falar do culto aceitável a Deus, como a igreja deveria cultuar a Deus de maneira que Deus se agradasse do culto que a igreja lhe prestava. No capítulo 3 de 1 Timóteo, ele cita as características que os líderes da igreja devem apresentar para se mostrarem dignos, capacitados, maduros, prontos para liderarem, estarem à frente da igreja. Finalmente, no capítulo 4, Paulo inicia com esse grave alerta sobre a apostasia que iria acontecer nos últimos dias. Gente, o que é apostasia? Apostasia significa o abandono da fé, mas não é simplesmente abandonar a fé, pronto e simplesmente, não. Não é apenas o abandono, não é apenas a renúncia de uma fé ou de qualquer fé, mas, sobretudo, a apostasia se refere ao abandono da fé sadia, ao abandono da fé bíblica, da fé fundamentada no Evangelho. Quando a Bíblia traz uma advertência sobre apostatar da fé, não é simplesmente o fato da pessoa deixar de crer em nada e se transformar num ateu, mas até mesmo quando a pessoa passa a crer em outros princípios, valores, mesmo aparentemente corretos, mas que não são os valores bíblicos e os princípios do Evangelho, a Bíblia diz que essas pessoas estão apostatando da fé. Por isso Paulo faz essa ligação. Veja só, a apostasia não se restringe ao abandono da fé, mas também ao afastamento da fé verdadeira, baseada na Bíblia Sagrada, e a adoção de falsos ensinos. Então veja o que Paulo fala no versículo que nós acabamos de ler. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé, ou apostatarão, são sinônimos. E por que
esses apostatarão da fé? Por que abandonarão a fé? Porque seguirão espíritos enganadores, seguirão doutrinas de demônios. Quando nós falamos sobre a parábola das 10 virgens, nós afirmamos que nos dias atuais, a palavra de Deus está cada vez mais rara e mais difícil de ser encontrada no mundo atual, até mesmo dentro de algumas igrejas, talvez de muitas igrejas. Muitos pastores, nós dissemos naquela pregação, muitos pastores talvez no afã de atrair prosélitos para si, para o seu rebanho, para a sua comunidade, para o seu clube, seja lá como ele vê aquele amontoado de gente, eles deixam de pregar a verdade do Evangelho, deixam de exortar as pessoas ao arrependimento, a uma vida santa, param de ensinar o temor de Deus. As pessoas, a igreja precisa temer constantemente a Deus. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, e quando uma igreja não teme ao Senhor, ela se torna uma igreja nécia, uma igreja tola, uma igreja irresponsável. A igreja sábia é aquela que teme ao Senhor e se esforça por andar nos seus caminhos e busca fazer a sua vontade. Mas os púlpitos se encheram de péssimas palestras psicológicas, de palestras de sociologia, palestras sobre os valores do humanismo, palestras de autoajuda, palestras engraçadas, teologia da prosperidade. E além desses, muitos outros temas que abordam vários assuntos. Confesso a vocês, alguns são até interessantes. Tem pastor piadista por aí que de vez em quando a gente acha muito engraçado nas piadas deles. Aliás, recentemente a gente passou até a adotar um procedimento de um desses, né? Diz que ele foi procurar por um casal, o marido falou: eu não aguento mais viver com a minha mulher, eu quero me separar dela, pastor, o que você acha? Falou: não, tudo bem, ajoelha aí que nós vamos orar. Ele começou a orar dizendo assim: Jesus, tira a vida desse infeliz agora. Ele: como assim, pastor? Estou orando para Deus tirar minha vida. Vocês fizeram um voto, vocês seriam fiéis um ao outro até que a morte os separe. Então, se você quer se separar, vamos, abaixa a cabeça. Jesus, tira a vida dele agora. Eu acho engraçado, mas isso não é verdade do Evangelho. Eu acho como piada legal, para a gente rir e se distrair, mas isso não é algo que talvez a nossa alma esteja sedenta por ouvir, por saber, por praticar. Existem algumas palestras desses palestrantes que são realmente interessantes, mas qual é o grande problema delas? É que elas não têm o foco no Evangelho. Elas citam, elas tomam por pretexto, mas o foco não é o Evangelho. Então está muito difícil, nos dias atuais, achar um lugar onde a palavra de Deus seja pregada com transparência e verdade. Agora eu preciso tomar água para dizer o que eu vou falar. Recentemente eu li uma declaração de Winston Churchill. E essa declaração de Churchill me falou muito ao coração. E vejam o que ele diz. Você tem inimigos? Ele pergunta. Bem, significa que você lutou por alguma coisa alguma vez na vida. Você tem inimigos? Isso significa que você lutou por alguma coisa alguma vez na vida. E sabe por que essa frase falou muito ao meu coração? Porque eu sei que os pastores da Oceânica, não apenas eu, mas Marcão, Jonatas, nós somos muito criticados porque nós somos firmes na palavra, nós somos firmes na pregação do Evangelho, na busca da verdade, nós somos firmes no nosso empenho de ensinar o Evangelho, nós somos firmes no nosso empenho de ajudar as pessoas a serem coerentes com a sua fé, como nós buscamos ser coerentes com a nossa. Sabe por que nós somos muitas vezes criticados e mal vistos?
porque nós somos firmes na questão da disciplina, sempre que necessário, tentando ajudar a pessoa que caiu em pecado a se reerguer e a voltar para o caminho, para que ela não se perca definitivamente. Sabe por que nós somos mal vistos? Porque nós preferimos o desgaste de chamar a atenção das pessoas, inclusive aquelas mais rebeldes, desagradáveis, desrespeitosas e mal educadas, do que deixá-las sós, entregues à sua própria sorte. Porque, apesar de tudo, nós as amamos, nós as compreendemos e nós não nos colocamos acima delas, nós queremos ajudá-las. Nós somos mal vistos porque nós entendemos que a disciplina é sempre um ato de amor e nós entendemos que a apatia dos líderes, de uma maneira geral, que não agem assim diante do pecado, e em especial do pecado que se torna público, não passa de covardia, apenas isso, de algum interesse escuso do coração desses líderes. Porque quem ama disciplina, quem ama cuida, quem ama protege até da própria pessoa, do pecado que habita em seu coração. Sabe por que nós somos mal vistos muitas vezes? Porque nós somos cuidadosos quando recebemos novos membros à comunhão da igreja. Nós somos mal vistos porque aqui nós pregamos sim, venha como estás, Jesus aceita você do jeito que você é. Nós pregamos isso aqui, só que a maioria desses líderes para por aí, mas nós continuamos, porque isso é apenas uma parte da verdade. Então nós acrescentamos, para que nunca mais você seja do jeito que você está. Ou seja, a verdade que nós pregamos aqui é, venha como estás, para que você nunca mais seja do jeito que você hoje é. Jesus vai transformar sua vida. Todos são bem-vindos e aceitos do jeito que chegam, mas são exortados, encorajados a mudarem de vida pelo poder que emana da cruz. Nós somos mal vistos porque muitas vezes, ou nós nos esforçamos por ser zelosos na orientação quanto a quem vai participar da ceia do Senhor, quem participa da ceia, quem está em comunhão com o corpo, quem vai comer o pão e beber do cálice. E sabe por que nós agimos assim? Porque essas são as marcas de uma igreja saudável. Desde a reforma protestante no século XVI, 3 marcas credenciam uma igreja, evidenciam que uma igreja é uma igreja sadia. Primeira, é a pregação focada em Cristo. É a primeira parte, é o primeiro sinal, primeira marca de uma igreja sadia. Pregação focada em Jesus Cristo. Segundo, a correta aplicação da disciplina da igreja. A igreja que disciplina os seus membros que caem em pecado, e aí entendendo isso, que é uma disciplina aplicada com amor, carinho, visando o bem, a restauração daquela pessoa. Essa é a segunda marca de uma igreja sadia. Uma igreja que não disciplina é como uma família cujos filhos têm liberdade de fazerem o que quiserem. Enquanto os pais acham que seus filhos estão sendo muito felizes, eles estão preparando essas crianças para se tornarem bandidos, malfeitores e para sofrerem horrivelmente quando a sociedade começar a impor a eles limites que os seus próprios pais não tiveram coragem de dar com amor. Se não damos limites aos nossos filhinhos com amor, a sociedade lá fora imporá os seus limites. Mas pode ter certeza que não terá o cuidado de impor os limites, ensinar os limites com carinho, com amor, com cuidado que nós o fazemos. Em terceiro lugar, terceira marca de uma igreja saudável, sadia, é o zelo na administração dos sacramentos, que são 2, batismo e santa ceia. Essas são as 3 marcas, a pregação focada em Cristo, a correta aplicação da disciplina e o zelo na administração dos sacramentos. E é porque nós somos firmes
para mantermos a igreja sadia, para dentro do possível erradicarmos do nosso meio todo pecado, toda falta, corrigirmos com carinho e com amor, é que nós somos vistos, muitas vezes, somos taxados de fundamentalistas, legalistas, intransigentes, inflexíveis, gente que não tem amor. E quero acrescentar ainda, os bons pastores, eles não são políticos. Os bons pastores não são políticos, nunca foram, no sentido de tentar compatibilizar o pecado das pessoas com aquilo que Deus determina em sua palavra. Ele não contemporiza com o pecado. Os bons pastores não agem assim politicamente. Os bons pastores não procuram amenizar a gravidade dos pecados. Os bons pastores não tentam suavizar a desobediência de algum irmão, temendo que ele vá embora e parta para outro lugar. Isso é uma atuação política, isso não é atuação de um pastor ou de um bom pastor. O bom pastor nunca vai querer arrombar a porta que Jesus disse que era estreita, alargar a força, o caminho que Jesus disse que é apertado. A porta é estreita sim, o caminho é apertado mesmo, não tem como torná-lo mais confortável, ele é assim. Os bons pastores não são políticos, mas os bons pastores são profetas. Os bons pastores, eles reafirmam aquilo que a Bíblia fala, sem facilitar e nem dificultar. Os bons pastores são aqueles que corrigem os erros que necessitam ser corrigidos e se colocam do lado daqueles que querem seguir, se reerguer e continuar no caminho de Jesus, apesar de toda a luta que enfrentam. Vocês podem ter certeza, nós não temos prazer em disciplinar ninguém. Sempre que o fazemos, nós fazemos com lágrima nos olhos, coração apertado, nó na garganta, jamais, irmãos, de maneira hipócrita, maldosa, arrogante, superior. Agora, se você me disser que conhece um pastor que é tão bondoso, que é tão amável, que não tem inimigos, um pastor a quem ninguém acha antipático, um pastor ou um líder que se dá bem com todos, eu posso lhe garantir que é gente sem convicções. Se um pastor zela por seu rebanho, ou melhor, se o pastor não zela pelo seu rebanho, ele vai contribuir para que o erro continue se propagando. Se o pastor não cuida do seu rebanho, ele está colaborando para que as pessoas continuem no pecado. E assim demonstram ser maus pastores, pastores indecisos, que se tornam coniventes, que se tornam cúmplices de heresias, cúmplices de atos imorais, cúmplices de atos antiéticos na vida de todos aqueles que Deus colocou sob o seu cuidado. Por isso, meus irmãos, é que a frase de Churchill caiu tão bem ao meu coração, quando ele disse: você tem inimigos? Bem, significa que você lutou por alguma coisa, alguma vez na sua vida. Irmãos, sim, é verdade. Eu tenho inimigos, sim. Eu sei de muita gente que me considera antipático, repulsivo, odioso. Sabe por quê, gente? Porque eu luto pela causa do Evangelho, porque os pastores da Oceânica não são políticos, são profetas, e todos os profetas a seu tempo foram mal vistos, foram apedrejados, foram escorraçados, humilhados, banidos. As pessoas não tinham prazer de ouvir o que eles tinham a dizer, adoravam o discurso de um político, odiavam a pregação de um profeta. É por isso que muitas vezes nós somos criticados, é por isso que nós temos plena consciência de que nós jamais seremos unanimidade, nós sabemos que jamais seremos admirados por todos. Agora, diante disso, meus irmãos, que lições importantes a igreja pode tirar para a vida
ir para o coração. Como agir diante dos falsos ensinos que levam alguns à apostasia? Ou, como está na tela, como identificar se uma mensagem é fundamentada na Bíblia ou não, se é verdade ou engano? Então vamos lá. Em primeiro lugar, uma mensagem bíblica sempre dará glória a Jesus. Uma mensagem bíblica, gente, sempre dará glória a Jesus. Mais do que achar a mensagem divertida, mais do que achar a mensagem engraçada, a mensagem inteligente, a mensagem interessante, após ouvi-la, se a mensagem que você ouviu foi bíblica, você precisa sair do culto exclamando no seu coração: como Jesus é maravilhoso, como o Senhor é tremendo. Mas quem pregou? Rapaz, nem me lembro. Mas como Jesus é tremendo. Uma pregação bíblica, gente, não importa qual for o canudo pelo qual o Espírito fluiu para falar com a gente, mas você precisa entender que Jesus é o Senhor, merecedor de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Gente, olha, não importa quem esteja preferindo o sermão ou a palestra, não importa os títulos que o pregador tenha, não importa se ele é famoso, muito conhecido, muito conceituado, não importa se ele é presbiteriano, não importa se é o seu vizinho, mas se você ouvir dentro de uma igreja uma palestra de 30, 40 minutos, 1 hora, em que o nome de Jesus não é citado, gente, para que serve? Uma igreja em que você assiste uma palestra, talvez se divirta, ouça coisas interessantes que você talvez até quisesse ouvir, mas o nome de Jesus não é citado. Jesus sequer é lembrado. Para que serve? Pode se chamar de igreja? Por mais bondosa que pareça ser, por mais atuante que seja a igreja, por mais bacana e moderna que aparente, e talvez faça mesmo um trabalho bonito. Tem lugares assim que fazem trabalhos muito bonitos, acredito que até bem melhores do que os que nós fazemos. Essas pessoas, algumas delas fazem trabalhos, algumas igrejas, entre aspas, fazem trabalhos parecidos com o trabalho de um centro espírita, que são mestres em boas ações. Fazem trabalhos como o Rotary Club, que ajudam muitas pessoas, fazem trabalho como a Legião da Boa Vontade. Todos esses fazem mesmo excelentes trabalhos sociais. Qual o problema deles para nós? Um pequeno problema, que eles não estão cumprindo uma missão que cabe exclusivamente à igreja, que é a missão de pregar o Evangelho. É a missão de mostrar que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E não existe outra mensagem que nos conduza à salvação. Não há salvação em nenhum outro nome. Então, a primeira lição que nós tiramos para o nosso coração, e não podemos esquecer, bem, nós aqui sempre recomendamos que você não fique ouvindo pregações em rádio, TV, coisas assim, porque nós temos mais trabalho para corrigir o que você ouviu lá do que se a gente sentasse para conversar sobre o assunto, seja lá qual for, que você tenha tido interesse. Mas se por acaso você ouvir, como você vai julgar se a mensagem é bíblica ou não? Gente, em primeiro lugar, você terminou de ouvir a mensagem. Aquela mensagem, ela está glorificando a Jesus? Quem está sendo exaltado? É o pregador? É a sua instituição? É a sua igreja? É o seu império social? É o seu império pessoal? Ou é Jesus? Se a resposta for qualquer outra,
diferente de que aquela mensagem veio para glorificar a Jesus, então já é para você parar de ouvir e possivelmente nunca mais voltar ali ou ouvir quem quer que seja. Em segundo lugar, uma mensagem bíblica sempre irá desafiar as pessoas a se parecerem mais com Jesus. As mensagens bíblicas, elas sempre irão desafiar as pessoas a se parecerem mais com Jesus. Da mesma forma que Deus deu o Antigo Testamento para os judeus e deu ordem para que os judeus zelassem por ele, guardassem, preservassem a verdade escrita, ele deu a nova aliança, entregou a nova aliança aos cuidados dos cristãos. Deus deu o Antigo Testamento aos judeus e Deus deu o Novo Testamento aos cristãos. E o Novo Testamento, a mensagem do Evangelho, a boa notícia, é que Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele venha a crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a mensagem do Evangelho. Deus tanto amou o mundo que enviou o seu próprio Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a mensagem. É isso que a igreja tem que preservar, é isso que a igreja tem que zelar, é isso que a igreja tem que pregar, propagar, ensinar, expandir, porque essa é a única mensagem capaz de trazer vida verdadeira, livrar as pessoas do inferno, livrar as pessoas do pecado, dar a elas uma vida efetivamente abundante, não apenas quando elas chegarem no céu, mas já a partir do momento que passarem a viver em intimidade com Jesus, ainda aqui nessa terra. Essa é a mensagem que cabe a nós. Jesus morreu para nos salvar, não apenas do inferno, mas também dos pecados. Ora, gente, um sermão que não exorte os cristãos a terem uma vida santa, a buscarem uma vida santa, um sermão que não console aqueles que ainda não são cristãos, mas estão aflitos por não conhecer o amor de Jesus, ele não merece ser ouvido. Uma mensagem verdadeiramente bíblica sempre irá consolar os aflitos, em especial aqueles que estão aflitos por terem sido tomados pela convicção de pecado diante de Deus. A mensagem bíblica sempre consola o pecador arrependido, mas a mensagem bíblica, a mesma mensagem também, sempre irá inquietar aquele crente mais antigo, que se acomodou no seu próprio pecado, que desistiu de continuar lutando, progredindo, mudando, sendo transformado à imagem de Jesus. Então, uma mensagem bíblica tem esse poder sobrenatural de, na mesma mensagem, consolar o pecador arrependido e desafiar, inquietar aqueles que se encontram acomodados, aqueles que se encontram em sua zona de conforto. Uma mensagem bíblica sempre irá desafiar as pessoas a se parecerem mais com Jesus. Terceiro e último lugar, diante dos falsos ensinos, gente, precisamos perseverar até o fim na verdade bíblica. Eu não, quem sou eu? Mas os grandes estudiosos dos dias atuais, eles falam, olha, estamos vivendo dias de apostasia como nunca se viveu na história da igreja. E eles dizem, daqui para frente, a coisa só vai piorar. Vivemos dias de apostasia como nunca antes.
e daqui para frente só vai piorar. Capítulo 24 de Mateus, Jesus descreve como seriam terríveis esses tempos do fim. Então ele fala de catástrofes, epidemias, doenças, tragédias. Ele fala que o amor iria se esfriar de muitos, quase todos. E num certo momento ele diz, mas aquele, Mateus 24, 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O sermão profético de Jesus, ele falando um pouco sobre o ano 70 depois de Cristo, destruição de Jerusalém, e um pouco sobre os últimos dias efetivos da nossa era que estão já se aproximando, que talvez já tenham começado. Ele diz, todo aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu quero dizer para vocês que, nesse contexto, Jesus não está discutindo algo que hoje em dia muita gente gosta de debater. Salvação se perde ou não se perde? Não é esse o contexto da palavra de Jesus. Mas ele está dizendo que em meio a tantas tragédias, tanta dor, tanta luta, tanta crise, coisas que, se não fossem abreviadas, nem os escolhidos conseguiriam sobreviver a elas. Então ele diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. O que Jesus faz aqui? Ele quer incentivar os seus discípulos a continuarem perseverando na verdade. Então ele diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Ora, quem é salvo? Salvo é aquele que persevera até o fim na verdade do Evangelho. Quem é salvo? O salvo é aquele que persevera. É isso que Jesus ensina. Então, gente querida, não aceite ingenuamente tudo que você ouve, mesmo pessoas aparentemente boas. Tome cuidado. Veja se naquilo que está sendo dito, se há fundamentação bíblica. Gente, olha só, sinceramente, o Antigo Testamento tem mais de 3.000 anos de idade. O Novo Testamento tem 2.000 anos de idade. Ou seja, mais de 3.000 anos o Antigo Testamento, 2.000 anos o Novo Testamento, que essas escrituras, esses documentos são esquadrinhados, analisados com profundidade, discutidos, versículo a versículo, palavra a palavra, letra por letra. Sabe o que eu quero dizer com isso? Depois de todo esse tempo, tanta gente mergulhado no estudo dessas letras preciosas que trazem vida ao nosso coração, letra a letra. Olha, se você acha que eu estou exagerando, tem uma Bíblia chamada Bíblia de Strong, Números de Strong. Na verdade, não é a Bíblia de Strong, é Números de Strong que eles colocaram dentro de uma Bíblia Revista Atualizada, onde cada palavra tem um número, cada palavra ali tem uma numeração, cada palavra, desde no princípio até o último versículo do Apocalipse, cada palavra tem um número. Esse número traz a palavra no original, o que ela significa, o que ela significava no momento em que ela foi escrita, dita, tradução, sinônimos, etc, etc, etc. A Bíblia foi totalmente esquadrinhada. E sabe por que eu estou dizendo isso aqui? Porque diante de tantos estudos que já foram feitos sobre a Bíblia, tantas coisas que já foram propostas, estudadas profundamente e ensinadas, se você ouvir hoje alguma novidade muito diferente, no sentido de que alguém está fazendo novas descobertas no texto bíblico, a partir da Bíblia, por favor, desconfie. Desconfie. Hoje em dia não tem mais nada novo, oculto a ser descoberto na palavra de Deus. Existe sim, claro. Deixa eu até abrir um parênteses rapidamente antes que alguém se sinta ofendido com o que eu acabei de dizer. Eu já li a Bíblia algumas vezes. Deus sempre me fala de uma maneira renovada, certo?
Pô, pode ler a Bíblia N vezes, ele sempre vai nos falar de uma maneira renovada. E olha, esses dias eu estava relendo mais uma vez a Bíblia, tem versículos que eu juraria que foram colocados nessa versão, porque eu nunca tinha prestado atenção neles antes. Deus fala de maneira diferente, de acordo com as circunstâncias que nós estamos vivendo, mas não é isso que eu estou dizendo. Mas se alguém pega esses mesmos versículos e começa a descobrir coisas novas, doutrinas novas, comportamentos novos, valores novos, diferentes de tudo isso que tem sido pregado há tantos anos, pelo amor de Deus, desconfie. Dificilmente aconteceria nos dias atuais de alguém descobrir uma verdade bíblica que ainda não tenha sido estudada, analisada e ensinada. Gente, para encerrar, diante dos falsos ensinos, nós precisamos perseverar na verdade bíblica. Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Quem é salvo? É aquele que persevera na verdade até o último dia. Amém? Vamos orar? Senhor, ajuda a gente nesse tempo de tantas vozes, tantas opiniões, de tantos argumentos, alguns tão estranhos. Ajuda-nos a ficarmos firmes na palavra, ajuda-nos a ficarmos firmes na verdade. Que o Teu Espírito continue indo à nossa frente, nos iluminando individualmente, a cada um de nós, nos mostrando o Teu caminho, consolidando a fé bíblica no nosso coração. Livra-nos, Senhor, dos modismos, livra-nos do modernismo, modernidade, da adaptação da Bíblia de acordo com o contexto atual para se tornar mais leve, o caminho mais largo, a porta ampliada. Livra-nos disso, Senhor. Não nos interessamos pela mentira. Nós preferimos a verdade, ainda que doa a mentira, por mais doce que pareça. Então, ajuda, Senhor, o Teu povo, ajuda a Igreja Oceânica a prosseguir nesse caminho, com uma fé firmemente fundamentada na Escritura Sagrada. E nesse momento em que vamos participar da ceia, nesse momento em que examinamos o nosso coração, nós queremos Te pedir, Jesus, ilumina aquelas áreas da nossa alma que têm andado um tanto escuras e que precisa que o Senhor venha nos tratar. Não queremos continuar na nossa zona de conforto, não queremos continuar acomodados, estagnados, apáticos, mas queremos continuar progredindo nesse processo em que somos transformados à imagem de Jesus dia a dia. Que o Teu Espírito opere assim em nós. E no momento em que comermos o pão, bebermos do cálice, que o Senhor venha pelo Teu Espírito nos alimentar, nos fortalecer e nos fazer mais parecidos com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.